Esse caso que você falou da obrigação judicial foi contigo? Durante a graduação, eu fiz estágio, nós tínhamos o laboratório de psicologia forense. Então, tinha um convênio entre a faculdade e a Justiça do Paraná, que encaminhava casos para atendimento. E aí nós éramos supervisionados, né? E atendíamos. Então, sim, eu cheguei a atender, no caso de atendimento, não sei se vai poder falar, mas era um caso de pedofilia, qualquer coisa vocês fazem um pi, né? E aí eles tinham a obrigação de serem atendidos. Dentro da pena deles lá, eles precisavam ser atendidos. Mas era, assim, muito desafiador. Imagina para estudante, né? Sim. Como é que faz? Como é que iniciam? Era assim, altamente aversivo para mim. Eu tinha colegas, assim, que não quiseram fazer estágio, ou que saíram do estágio a vomitar, sabe? Porque era muito desafiador. Ali, nas experiências que eu tive, a pessoa, assim, não tinha o menor interesse em ser tratada de fato. Ela estava ali para cumprir uma obrigação judicial, então ela colaborava só para que fosse marcada a presença dela ali na medida. Então ela não tinha um interesse terapêutico de fato, né? Então era pouca adesão, era baixa motivação para o tratamento, né? Então, geralmente nesses casos que são por obrigação, é a obrigação que acaba prevalecendo, né? Do que uma abertura terapêutica de fato por parte do paciente. Só cumpriu o horário mesmo e isso aí. Assim, tentou, assistiu de alguma maneira? Não, na verdade, assim, nós tínhamos a orientação técnica, claro, né, dos professores sobre quais estratégias que nós poderíamos executar. Nós executávamos, sim, fazíamos toda a avaliação formal, a anamnese do paciente. Então, da nossa parte, era oferecida toda a estrutura de avaliação e de tratamento para o paciente, né? Como, de fato, hoje, por exemplo, se acontecer novamente comigo, de eu receber um paciente, eu sei exatamente como oferecer essa estrutura, né, de avaliação e de intervenção do paciente. Mas, nesses casos, nos que eu atendi, assim, a justificativa era altamente psicopatológica, sabe? Assim, eles tinham um argumento do porquê fizeram aquilo? Sim, né? Consideravam que, nesses casos, que não era uma violência, que era afetivo, que era uma relação afetuosa, né? Então tinha não tinha arrependimento, não tinha remorso, não tinha culpa, pesar, nada, né? Então... Não tinha noção que aquilo era uma maldade, né? Que era desafiador. Para nós era desafiador porque não tinha manifestação alguma de arrependimento, de remorso, né? A senhora não tem parâmetro do que é bem e mal? Será que é por aí? Olha, é bem complexo, assim, porque ainda que a pessoa, ela sabe, por exemplo, o que é crime, o que não é, o que é errado, o que não é, mas é como se fosse menos importante isso do que o meu interesse. É como se, ok, mas é que pra mim é interessante, é a minha vontade. É como se isso fosse superior, é como se a qualquer custo, ainda que custe a intervenção, ainda que custe o sofrimento do outro, é justificável. Por quê? Porque é uma ação do meu interesse. Então, o paciente... Claro que aí depende de cada caso, né? Tem caso que, às vezes, tem quadros comórbidos junto, assim. Mas, normalmente, é essa preferência, né? Acaba predominando o interesse próprio, apesar das transgressões da lei e tudo mais. Isso tem a ver com narcisismo ou são coisas completamente diferentes? Narcisismo é um outro transtorno, né? Ele tá dentro dos transtornos da personalidade, mas aí não tem a ver tanto com comportamentos que infringem a lei, né? Que transgridem, assim. Mas tem um componente também de mais atenção para si mesmo, né? Então ele acaba querendo se tornar o centro das atenções, querendo satisfazer a sua vontade, assim, né? Então ele acaba estando ali num conjunto com algumas características que podem parecer, mas é um outro transtorno, né? Ele
acaba não tendo muito essa relação em termos de critérios diagnósticos, essa disposição em até mesmo transgredir a lei, né, em razão dos seus interesses, como no transtorno de personalidade antissocial.